Eu sou coordenador de um cine debate já há alguns anos aqui em Belo Horizonte e ontem a gente viu Dia da Marmota, ou a tradução que eles deram em português, Feitiço do Tempo. E talvez muitos já saibam, você talvez já saiba que é um filme de fato clássico, pode-se dizer, ou bastante famoso, relevante, acima de tudo, muito influente, porque a trama como um todo, o plot do filme, como se fala em inglês, foi depois replicada e até hoje e vai continuar sendo replicada em várias séries, filmes. Basicamente, Phil, do Bill Murray, personagem, ele é forçado a viver o mesmo dia várias vezes. Isso acontece já em outras produções. Agora, por que esse filme, e que eu quero falar isso para vocês, por que ele funciona tão bem, analisar, claro, a história e trazer algo que poucos talvez tragam, que poucas pessoas talvez falem para nós, que é como conseguir viver esse dia, ou que nós aprendemos com o filme, na nossa vida ordinária, porque nós não somos como Bill, nós vamos ter o mesmo dia todos os dias, não é? E é interessante porque o primeiro ponto que poucos percebem, que a gente falou no nosso debate, é precisamente que o Bill já vivia o dia da marmota várias vezes na sua vida, antes de ir para a cidade da marmota em si, porque afinal de contas, o que era em essência, e o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje, nosso roteiro é isso, o estado do dia da marmota é uma presente e consequente sempre ter uma negação com o presente, ou melhor, uma completa insatisfação com tudo na nossa vida, né? É o que Bill vivia, Bill estava preso em si mesmo, ele se achava a grande estrela da TV, não estava presente, na verdade, com os outros, tudo negava tudo que estava na vida dele, né? Então, sempre pensava no que vai vir no futuro, né? Já falava no próximo emprego, vou sair dessa TV, não existia para ele os outros, pelo contrário, era apenas ele mesmo, né? Ou seja, era puro egoísmo, o Bill vivia, no final, centrado em si mesmo. Eu falei Bill, né? Perdão, é Bill, é Phil. O ponto é o quanto que pesa, a gente percebe pela convivência com os outros, quanto que é chato e difícil ser egoísta, né? E claro, o filme então faz uma mudança de cenário, ele sai da cidade grande para ir para o interior e também se tem ali simbolicamente uma mudança de modo de vida. Afinal de contas, a vida moderna, que é nas cidades grandes como um todo, é marcada pela essa busca incessante pelos bens materiais, por mais dinheiro, por competição no trabalho. É mais difícil interagir com os outros, que podem apenas ser de fato obstáculos, ou pessoas que estão junto ali por uma conveniência, né? O que importa sempre é o dinheiro, a produtividade. E claro, com isso, as pessoas, o que elas fazem podem parecer bobeiras ou algo artificial, como para ele, pro Phil, é a Rita como um todo, né? A personagem produtora dele, que parece não ser nada tão relevante. Então ele tem que sair dessa vida na cidade para ir para uma vida do interior, uma vida comum, uma vida ordinária, cotidiana, em que as pessoas são, como nós sabemos, no interior mais simples, mas também são mais simpáticas e, acima de tudo, elas são, a gente percebe, mais felizes, porque elas vivem bem as coisas pequenas, a vida ordinária como um todo, né? Não precisam de fama, dinheiro, poder, mas apenas de poder querer estar com os outros. E isso que vai simbolizar também para a gente o Dia da Marmota, ou o festival daquela comunidade, na qual o que menos importa, na verdade, é a marmota em si. O que as pessoas, no fundo, querem é viver bem aquela tradição e o local de encontro com o outro, a convivência social a partir de um rito que é uma tradição naquela comunidade em específica. Esse é um modo de vida comum do ser humano como um todo. A gente via famílias se reunindo, formavam aldeias, né? Esse é um modo natural de vida. E com isso, claro, as pessoas querem esse contato com os outros, que a gente vai perceber, o maior tesouro da nossa vida como um todo, viver em comunhão com os outros, né? É claro, nosso personagem, o Phil, não consegue perceber isso, que ele está preso, como a gente falou, em si mesmo. Ele não consegue perceber, o egoísmo cega os outros, né? Portanto, ele percebe alguma coisa errada, não, ele está preso em si mesmo, profundamente infeliz. Ele é um peso para os outros e, claro, por meio de uma intervenção providencial, por um mero acaso, ele tem essa oportunidade de então viver, ou de ser forçado a viver aquele mesmo dia ordinário comum que ele detesta, né? E talvez a cena central do filme, que a tese está bastante explícita, é uma cena que ele tem de fato, após estar preso no dia da marmota, não conseguir sair mais daquilo, está num bar bebendo, triste, né? Ele encontra o cidadão comum, a sabedoria ordinária do ser mais comum no dia a dia, um belo operário, um motorista que seja, e mostra a sabedoria popular.
Porque, olha, você já sentiu de fato preso em si mesmo, né? Olha, eu sempre estou aqui, o cidadão comum já vive isso como um todo, parece a nossa vida, né? Nós estamos presos, parece, no dia a dia, e pensamos, então, como o filme tenta pensar, e até mostra na fala de abertura do filme, né? Queremos viver no céu, queremos que a nossa vida seja uma vida de felicidade, mas aonde se eu pudesse escolher, aonde eu estaria? Essa é a pergunta de abertura do filme. E até ele já mostra naquele momento, aqui mesmo, aonde eu estou. Isso que o filme quer mostrar, no presente, aonde eu estou é o caminho para a felicidade. Só que até o Bill perceber isso, que ele pode ser feliz aonde ele está, não se sentindo mais preso, há, claro, uma jornada que tem nesse filme, em que há vários estágios de negação, em modo de se viver o dia da marmota. Ele vai então experimentando por vários anos como é o modo de ser feliz naquele dia, né? Então ele nega primeiro a realidade, a vida ordinária, não pensa que vale a pena ter uma rotina. Ele até mesmo cogita, né? Poxa, por que não pode ser esse dia da marmota, o dia que eu estava na praia com uma mulher bonita, nós fizemos amor, o dia foi maravilhoso? O primeiro ponto é justamente isso, porque o dia em si, que nós só temos o prazer, que é a vida dos sonhos, ela não é real e não traz felicidade. O próprio Bill tenta testar ao longo da sua jornada prazer na comida, prazer no sexo, prazer até no dinheiro. Ele pega então o dinheiro do caixa dos policiais, né? E nada disso encontra uma satisfação. Ele vai testando, ou mesmo então ele percebe, poxa, se minha vida não tem consequência, ele vira então quase um nihilista, né? Se minhas ações não têm consequências, eu posso estar dirigindo aqui na trilha de trem, não tem problema. E de fato isso até é a vida moderna como um todo, né? Como que eu posso viver sempre sem não ter consequência? Eu faço o que eu quero, né? E claro, também isso não traz uma felicidade, porque ele está vivendo em todo esse contexto, todas essas ações, um dia que não tem lastro. Ele está vivendo uma série de dias na sua cabeça que não tem sentido. Então vai criando para ele, gerando uma gigantesca agonia como um todo, né? E em tudo isso persiste para ele a instrumentalização das pessoas. Quem está ao redor dele não é um ser humano para ele, mas apenas um objeto para satisfazer a si mesmo, né? E claro, apesar de tudo isso, ele é atraído por alguma coisa, por um bem, que na verdade é pela simplicidade da Rita, por quem ela é. Ele viu nela alguma coisa que ele não conseguia compreender, mas como tinha tempo agora, no dia da marmota, preso, naquele momento ele buscou então estar junto dela. Mas ainda nessa lógica de utilizar a Rita como um instrumento, eu quero conquistá-la pelo ato de conquistar, porque eu posso conquistar no meu poder, ao meu alcance. E o que ele faz então? Ele instrumentaliza a Rita, ele faz com ela um laboratório. E se eu mudar o modo como eu vou falar com ela, em vez de odiar ela, gostar de francês, ou estudar francês e falar que é algo bom, ou então se eu puder dar para ela chocolate, sorvete que ela gosta. O problema disso é que, primeiro, nós podemos perceber que isso é quase como nós fazemos hoje em dia na rede social. E se eu só tiver o que me agrada, como um todo, né? E se eu só poder ter o que eu gosto, se eu ouvir o que eu quero poder ouvir, isso que eles fazem na rede social, no algoritmo da rede social, mas se você puder ter só o que você quer. O problema disso é que isso não é ser humano. Essa vida organizada, planejada, seguindo detalhes, não é conviver com o outro, mas apenas um laboratório, como é a rede social conosco e como foi com Rita. Ela percebia que não era o improviso da relação, do encontro com outra pessoa na nossa frente. Desse modo, claro, a gente percebe também que a vida humana não é assim e que o amor requer liberdade. Não adianta querer forçar um comportamento apenas por sexo, ou mesmo para que o outro vai aderir a mim de modo forçado, como um laboratório. Não, eu preciso querer livremente me entregar para o outro, que não está ocorrendo naquele momento. De tal modo, quando isso vai acontecendo, o Bill, levando várias tapas na cara da Rita, né, vai percebendo dia após dia, mesmo que um dia repetido, ele entra o quê? Em desespero, por não obter o que ele deseja. Ora, mostra então, desse modo, evidencia isso o quanto ele era imaturo. Porque o egoísta, ele odeia no final a si mesmo. Ele se percebe como um idiota naquele laboratório que ele vivia, e no final ele fica sem esperança, como se estivesse em uma prisão, no final de contas. Ele tenta até mesmo não mais existir, joga de um penhasco no carro como um todo, porque ele sentia que ele estava sozinho. Ou de um modo ou de outro pode-se falar também que ele estava vivendo, portanto, uma vida sem ciclos, né? Ele não conseguia de fato ver um novo tempo, né? Sempre era uma tempestade que chegava, não tinha um novo sol, não tinha uma primavera. Uma vida sem ciclos não tem um reinício, está preso em si mesmo e também vive então a agonia inversa. Ele não pode contar naquele momento com o tempo para a vida passar e evoluir como um todo. Isso mostra que nós precisamos contar com o tempo na nossa vida.
viver bem os ciclos da natureza, um dia de sol, de chuva ou não. Do mesmo modo, ainda assim ele vai tentando, já que ele não pode nem mesmo morrer, deixar de existir, ele vai ter que, de modo experimental, achar um caminho da felicidade, como nós temos que achar na nossa vida também, até que ele percebe que ele precisa sair de si mesmo, desprender-se de si mesmo. Ele começa então com honestidade. Olha, Rita, eu não te mereço, se eu tivesse a chance, eu te amaria pro resto da minha vida. Esse é o grande ponto aqui do nosso roteiro agora. E ele percebe então que ele começa a fazer, em vez de atos que visam benefício próprio dele mesmo, ele começa a fazer atos que vão beneficiar os outros, ou atos que são bons em si mesmo, atos morais, né, que não são bons para ele. E de fato aqui a gente consegue perceber o grande ponto do filme, que a sua vida não é sobre você, é sobre como você pode servir e ajudar, o que você pode dar aos outros. Ou, como também a gente falou no nosso debate sobre o filme, a gente citou bem o que falou Viktor Frankl, estava no campo de nazista de concentração e viu uma pessoa que queria se matar porque não precisava mais do que a vida podia dar para ele, né? Então o Viktor Frankl percebeu e falou para ele: olha, não importa o que você espera da vida, mas o que a vida espera de você. Falou-se nos nossos alunos no debate como um todo, né? Daqui a gente tem um valor do serviço, de olhar para o mundo ao meu redor, de entender que exatamente aonde eu estou, eu posso servir, eu tenho uma missão a cumprir, eu posso no final olhar para aquela pessoa e querer amá-la e ver como eu posso ajudá-la como um todo, fazer melhor aos outros de modo concreto e prático. E aí então, a partir daí eu vou entender que eu ainda assim, mesmo que eu seja preso, seja no campo de concentração nazista, seja preso numa prisão, literalmente, ou mesmo como está aqui o filme da Marmota, ainda assim eu consigo ter liberdade. A única liberdade que de fato existe, que é a liberdade interior. A gente vê isso com Viktor Frankl, vê com um filme, e também vê, por exemplo, em filmes como Shawshank Redemption, não é? O filme com Morgan Freeman, bem famoso também como um todo, né? Então ele percebe: olha, eu estou feliz, ele fala com a Rita em um certo momento, porque eu amo você. Ele encontra o caminho do amor, e a partir desse momento ele vai construir, de modo relevante, uma rotina. Ele não estava mais preso, ele conseguia, que seus dias iam acumulando na sua cabeça, construir um modo concreto de poder organizar a sua vida, de tal modo que a rotina, podemos perceber, não vai ser então um momento onde eu vou ter algo monótono ou chato, mas a rotina é onde eu vou construir algo na minha vida, porque eu preciso contar com um tempo e repetir atividades ao longo do tempo para que eu consiga então construir habilidades, e habilidades para servir e ajudar aos outros, não a mim mesmo, de modo relevante. Então ele também percebe que o filho pode agora amar as pessoas com ação e obras concretas. Então ele vai olhar para o seu cameraman, o motorista, vai querer saber se ele tem filhos, ele vai poder querer chegar mais cedo para poder ajudar a ter uma câmera melhor posicionada, ou mesmo ajudar os colegas, ser mais amável, levar um café, fazer um trabalho bem feito, não fugir das obrigações e dos deveres, porque lá é um local onde tem um encontro com a possibilidade de servir e ser feliz, amando os outros como um todo, né? E claro, ele vai contar com o tempo, ele vai passar anos fazendo aquilo. Inclusive lá a gente falou com o nosso aluno, ele pesquisou na internet quanto tempo o Phil passou, na verdade, para poder aprender a tocar piano, né, toca no final do filme como um todo, né? Ou seja, ele também vai querer servir os outros, entender, como no caso do mendigo, por exemplo, que vai acabar falecendo ao longo do filme, que eu não tenho como escapar da realidade, ou mudar o destino das coisas, mas eu posso fazer o máximo que está ao meu alcance. Então ele vai tentar dar para aquele mendigo um dia feliz, já que ele ia, no final daquele dia, poderia falecer como um todo, né? De todo modo, ele percebe então que, à medida que ele, paradoxalmente, vai servir os outros, ele vai ficar feliz, vai ficar mais rico em si mesmo. Ou quem quiser ser rico, sirva, né? Sirva primeiro, depois vai ganhar alguma coisa, né? Porque ele está usando seus talentos não para si mesmo, mas para os outros. De tal modo que no desprendimento de si, do que queria como objetivo para a sua vida, a partir daquele momento ele vai até mesmo conquistar o amor da Rita. Porque ele não queria muito bem aquilo, ele estava de modo desatento em seu objetivo, ele queria de fato servir aos outros. E quando ele passou o dia tão ocupado, que ele chegou no final do dia e não podia nem mesmo dormir sem ver, ele dormia sem ver, de tão cansado, aí sim que ele passou a ganhar alguma coisa. Ele viveu o dia como se fosse o último dia da sua vida. E desse modo ele conseguiu achar o caminho da felicidade e achou o amor verdadeiro, para ele era o amor verdadeiro, que era o amor da Rita como um todo, né?
Então, ali ele encontra, nessa vida de serviço, a sua missão nesse mundo. Aonde ele está, aparece a sua vocação matrimonial, que seja no caso com a Rita. De tal modo que esse filme mostra pra gente um grande valor como um todo, né? As pessoas ficam encantadas ao vê-lo. Ele é muito famoso, como a gente já citou, mas e para nós? E para nossa vida? Eu lembrei, no caso do nosso debate com o pessoal, que olha, nós, quando estávamos na faculdade de economia, por exemplo, eu estudava economia na faculdade, tinha lá uma equação, por exemplo, eu queria avaliar os fatores da nossa vida, né? A gente fala ceteris paribus, né? Ou seja, se eu manter a equação constante em todos os fatores e mudar apenas uma coisa, qual que vai ser o resultado daquilo? E que foi o que o Phil pôde fazer por anos, né? Olha, o dia está sendo igual, eu sei o que vai acontecer no dia, mas se eu mudar apenas o modo como eu encaro a vida e escolher livremente amar e servir aos outros, daí ele encontrou felicidade. Porque no nosso dia a dia, poxa, nosso dia a dia é caótico. A gente vai pensar e meditar e perceber. A minha oportunidade de querer ajudar o meu amigo que quer me vender seguros não vai ser tão simples assim, porque eu vou ter que pagar as contas, eu vou ter que juntar o dinheiro para pagar a conta. A velhinha que vai furar o pneu, ela pode acontecer quando eu tenho que ir para uma aula, eu vou atrasar para a minha aula, então eu não posso parar. Ou mendigo também, vai aparecer várias pessoas querendo dinheiro, porque meu dinheiro vai ser limitado, então eu não vou doar quanto eu queira, como um todo, né? Ou seja, há na nossa vida um tanto de caos que é difícil de se entender, de poder aprender e viver o dia da marmota, servindo aos outros de modo tão simples como parece no filme, né? Pois olha, eu quero dizer aqui, talvez a lição final do filme para a nossa vida ordinária é que não importa, primeiro, apenas que a gente querer uma vida cômoda, mas um coração enamorado. O que importa é buscar em tudo que vai acontecer, buscar uma oportunidade, uma chance de amar e de servir, contando com o tempo, assim como foi o Phil, que esperou viver aquele dia por 30, 40 anos. Também tem que fazer isso com a minha vida, contar com o tempo para poder me desenvolver como pessoa, conseguir bom trabalho, crescer em habilidade para servir aos outros, né? Eu não tenho que fazer isso em um só dia, em um só ano, mas contando como o Phil com 30, 40 anos. De tal modo que a felicidade, como a gente falou, não vai estar distante. O viver o céu agora, um pedacinho do céu no meu presente, não vai ser um sonho distante, mas sim, na verdade, no ordinário, na minha rotina, na minha vida comum, quando eu vivo essa vida ordinária, buscando amar e servir quem está ao meu redor. Não pensando tanto a mais em mim mesmo, mas escolhendo livremente, conscientemente amar. Assim, eu vou fazer como o Rick fez no final do filme, olhar para minha esposa, para quem está ao meu redor na minha frente, e dizer, o que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso te servir? E então, viver como o filme viveu, como se tu tivesse apenas o hoje para amar. Não se importar com o final da nossa vida como um todo, vivendo assim, buscando, veio o despertador, buscando cumprir fielmente o meu dever em cada momento que está na minha frente, fazendo com amor e bem feito. Assim eu poder achar, então, viver o jeito da marmota no meu dia a dia como um todo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. E, se puder, por favor, compartilhe o vídeo, nossa análise, e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço.